Como vai? Tudo bem? Meu nome é Álvaro Mulatti, eu sou coordenador do projeto Inodonto aqui no SUEPAR, Sindicato dos Odontologistas do Estado do Paraná, e também criador do Consultório Legal. Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre as relações trabalhistas na odontologia. Tem muita coisa mudando na odontologia, algumas leis, impostos, né? A gente vai começar a ouvir falar, hoje é dia 23 de fevereiro, então a gente já está começando a falar do imposto de renda, né? E o assunto que vai dominar nessa área, por exemplo, eu acho que nessas próximas semanas aí é o imposto de renda. Mas vale a pena olhar para as relações trabalhistas do teu consultório, como que está acontecendo isso hoje, né? Então, o que é muito comum nos consultórios? O dentista ele trabalha geralmente como pessoa física, a maioria dos consultórios trabalham assim, então o dentista vai até a prefeitura, ele tira o seu alvará, ele tem a sua licença sanitária e ele começa a atender os pacientes, né? E aí, em muitas situações, ele traz outro dentista para trabalhar no consultório dele. Esse outro dentista, ele não é contratado. Na verdade, você como pessoa física, você não pode contratar um outro dentista para fazer o teu trabalho de dentista, né? Então, o ideal seria que, ao atender um paciente, você desse um recibo da tua parte do serviço e esse outro profissional desse um recibo da parte dele. Então, por exemplo, geralmente esse acordo é feito antes, então você combina com outro profissional que ele vai receber lá 45% do valor do tratamento e você vai ficar com 55%. Então, o certo seria você dar um recibo de 55%, vamos supor que fossem R$1.000. Então você dá recibo de 550 e o outro dentista de 450, né? E aí o paciente usa esses dois recibos na declaração de renda dele para declarar o serviço que ele pagou para o dentista. Mas geralmente não é assim que acontece, né? O paciente vai lá, paga para o dentista, né, o valor total, esse dentista desconta do valor total imposto, ele desconta taxas de máquina de cartão, algum produto ou serviço, por exemplo, protético, alguma coisa específica e é feita essa divisão, né? Então isso, né, formalmente falando, legalmente falando, isso não é uma relação comercial, porque ela não tem recibo, ela não tem nota, e não é uma relação trabalhista, porque não houve ali um contrato, não tem ali um funcionário, enfim, fazendo esse trabalho, né? E a outra forma, né, de se trabalhar, outra maneira como muitos dentistas trabalham é como pessoa jurídica. Muitos deles começaram essa pessoa jurídica, que é montar uma empresa, é ter um CNPJ, é dar nota fiscal, muitos começaram isso por conta de convênio. Então, eu vou me credenciar um convênio, mas esse convênio exige que eu seja uma empresa e não um profissional liberal, não um autônomo. Então eu fui lá e constituí uma empresa por causa disso, né? Então, daí ao contrário da pessoa física, como empresa, você pode contratar um dentista, né, para trabalhar no teu consultório, para prestar serviço para você, né? Aí é permitido. Então, é um pouco disso que a gente vai começar a ver e as diferenças que existem e como você faz para formalizar isso tudo, né? Então, quando você contrata um dentista para trabalhar para você, você pode contratar ele no que a gente chama de regime CLT, que é um funcionário com carteira assinada, com registro, que nem você contratou a tua secretária, por exemplo, né? Então, você tem essa forma de contratação, né? Sobre isso, você vai ter alguns encargos, você vai ter algumas obrigações, né? E aí essa relação trabalhista está formalizada, né? A outra forma é contratando esse profissional como um prestador de serviço, né? Então, cada uma das duas formas tem, tem suas características e é sobre isso que a gente vai falar daqui para frente. É muito importante frisar que não vale a pena você correr esse risco, né? Hoje você está sujeito a uma ação trabalhista e não sei se você já ouviu falar, mas eu conheço pessoas que receberam ação trabalhista e conheço pessoas que moveram ações trabalhistas contra consultórios, contra clínicas, né, por conta dessa informalidade toda, dessa maneira como se trabalha, né, que quando você conversa com um advogado, ele começa a falar para você que está tudo errado, o que você está fazendo, que não está certo isso e isso pode custar muito caro para você, né? Então essa é a preocupação, que você não tenha um prejuízo lá na frente, que você não tenha que colocar o teu patrimônio, né, à disposição desse tipo de situação, ou se desfazer de algum patrimônio teu para poder cobrir uma despesa como essa que não estava prevista, né? Então, existe hoje, por exemplo, um piso salarial para cirurgião dentista, para 40 horas e para 20 horas. Esse piso é calculado conforme o salário mínimo, né? Então, são 3 salários mínimos para o piso de 20 horas. Aí, de 40 horas, dobra o valor. Então, para 20 horas, R$ 2.862. Para 40 horas, 5.724. E o dentista, ele tem direito à insalubridade,
desde que comprovado, é claro, mas ele pode receber um adicional até de 40% no salário dele por insalubridade e até 30% se for periculosidade. Então, se fosse o caso aqui de insalubridade, esse salário de 5.724 ele aumentaria para 8.013. O salário de 2.862 aumentaria para R$ 4.006. Isso dá mais ou menos R$ 36 por hora. Então, esse seria o valor mínimo para você pagar para um dentista quando você contrata ele para trabalhar no teu consultório. Então, por exemplo, numa ação trabalhista, esse é o valor que vai ser levado em conta. Ele pode até alegar que ele estava recebendo abaixo do piso mínimo e aí pedir a equiparação disso. Então, por aí você tem uma ideia do tipo de problema que você pode ter no futuro. O que caracteriza então esse vínculo? Como é que a pessoa pode, como é que ela vai alegar? O que ela vai falar? Não, eu sou funcionário, eu era funcionário da empresa, mas eu não era registrado. Eu trabalhava nessa clínica, mas não era registrado. Então, uma das coisas é a subordinação. Eu estou sujeito a uma chefia, eu estou sujeito a um controle. Então, esse chefe ele vai avaliar o meu desempenho, ele vai avaliar os procedimentos que eu faço, ele vai avaliar se eu estou chegando no horário ou não, ele vai avaliar como eu estou usando os recursos da clínica. Eu sou subordinado a outra pessoa. Não sou eu que determino como, quando e o que eu vou fazer. A outra forma é a remuneração. Então, geralmente você está recebendo todo mês um valor. Então, como você recebe todo mês, isso é um salário que você está recebendo. Então, é uma outra forma também de alegar esse vínculo, de comprovar esse vínculo. Então, eu tenho lá os recibos dos valores que eu recebi ao longo do tempo, ali eu mostro que todo mês eu estava recebendo valores dessa clínica onde eu trabalhava. A outra situação é o que a gente chama de não eventualidade. Então, não é assim, eu não ia quando eu queria, eu não ia uma vez por semana, eu ia todo dia. Então, eu conheço clínicas aí que fazem esse acerto de percentual com o dentista e aí falam para ele, você tem que chegar às 8 e você não pode sair antes da 1h da tarde. Ah, mas eu não tenho paciente. Não importa, você tem que ficar lá. Então, eu estou cumprindo uma jornada, eu estou obedecendo uma ordem. Então, não é assim, e vou de vez em quando. Eu tenho que estar todo dia nesse horário lá. Eu não posso sair a hora que eu quero. Então, isso também caracteriza o vínculo empregatício. E a pessoalidade da prestação. Então, se eu estou nessa clínica todas as manhãs, das 8 às 13 ou das 8 às 12 horas, então sou eu que vou prestar o serviço sempre para aquela pessoa. Eu sempre estou atendendo aquele paciente. Então, isso também caracteriza o vínculo empregatício. Não é diferente quando você vai prestar um serviço, pode ser o profissional do dia, da hora, da vez que vai te atender. Então, tem que se observar isso também nessa situação, nessa condição aí, onde eu estou vendo se eu vou contratar uma pessoa como funcionário ou como prestador de serviço, para minimizar esse risco e não ter problema. Então, quando você tem um funcionário, por exemplo, hoje você tem uma secretária no teu consultório, você tem um salário que você paga para ela, você tem hora extra que você paga para ela, você tem férias que você tem que pagar para ela, você tem 13º que você paga para ela. É da mesma forma que funcionaria com o dentista. Então, esse dentista tem um piso salarial, você teria que respeitar isso. Se ele trabalhar mais do que 8 horas por dia, existe uma hora extra que você precisa pagar. Esse dentista ele tem direito a férias. Então, ele tem direito a 30 dias de férias, ele tem direito ao terço de férias. Então, naquele mês em que ele vai sair de férias, ele recebe 1/3 do salário e ele recebe o salário normal do mês. Hoje, com a nova legislação trabalhista, enfim, você pode fracionar as férias, então você pode dividir em até 3 períodos, sendo que o primeiro não pode ser inferior a 15 dias. E daí você pode, nesse restante de férias que você tem, você pode dividir em outros 2 períodos, mas você tem que pagar as férias para a pessoa e também o 13º. Então, todo final de ano a gente começa a escutar, ver reportagem no jornal, o que você vai fazer com o teu 13º, enfim, as pessoas perguntando. Então, esse funcionário, esse cirurgião dentista, ele tem direito também ao 13º salário. Então, essas são as tuas obrigações como empregador, como patrão dentro de uma empresa, dentro de uma clínica odontológica. E sobre esses salários que você paga, você como empregador tem encargos. Então, quem está lá, o funcionário, ele tem que contribuir, por exemplo, com o INSS. Então, você paga o salário dele, você desconta um percentual, esse percentual vai de 8% a 11%, dependendo do valor que ele recebeu. Então, você recolhe e paga para o INSS. O governo determina que o empregador tem que recolher e pagar. Ele não vai deixar para o funcionário pagar. Se houver imposto de renda, você recolhe também, depois ele faz a declaração de ajuste e vê se ele vai ter a pagar ou a receber, mas você como empregador, você tem outros 2 encargos sobre esse salário. Você tem que recolher INSS,
Então, o empregador contribui com uma parte e o empregado contribui com outra. Só que o empregador ele vai ter que recolher ali 22% do INSS. E aí existem mais o que eles chamam de Sistema S, SESC, Senat, Sebrae, que tem um valor, um percentual de 5,78% sobre o salário. Então, esse total de encargos ele chega a 27,78%. Esse é a quantidade de percentual, vamos dizer assim, o percentual que você vai ter que pagar sobre o salário dele, né, todo mês. Então isso dá quase 30% do salário. Então um salário de R$1.000, você tem que contribuir com R$ 277,80. É a tua parte como empregador. E além disso, você tem que recolher o fundo de garantia. O fundo de garantia é 8%. Então 8% sobre o salário é o valor que você vai recolher, né, todo mês no salário pago para os teus funcionários. E aí existem também os benefícios que você paga para esse funcionário. Então você tem vale transporte e vale refeição. Não existe aqui um valor mínimo determinado, né? Mas, por exemplo, para a tua secretária, aqui em Curitiba, o piso salarial é R$ 1.270 e o vale refeição ele é de R$ 405 por mês. Então você tem que pagar no mínimo isso todo mês de vale refeição. Tem empresas que pagam vale alimentação também. Então aí vai depender da tua política de RH, né? De como você vai fazer essa relação com os teus funcionários. Né? Mas é um valor a mais que você tem que pagar para esses funcionários teus dentro da tua clínica, dentro do teu consultório. A outra forma de você regularizar isso, formalizar isso, é através de um contrato de prestação de serviço. Então você pode optar em não contratar esse cirurgião dentista como funcionário, mas ele pode ser contratado como um prestador de serviço. Então o cuidado que você tem que ter aqui é para não gerar um contrato de prestação de serviço e querer que essa pessoa cumpra uma carga de funcionário. Então, como prestador de serviço, existe ali, por exemplo, a frequência, a eventualidade, a subordinação. Então, tudo aquilo que caracteriza vínculo, você não vai poder fazer na prestação de serviço. Então, por exemplo, um prestador de serviço, ele vai no máximo 2 dias por semana no teu consultório. Ele não vai todo dia. Então, você vai combinar com ele, você vai determinar os dias que ele vai, para que você saiba como que você pode organizar a tua agenda. Então, por exemplo, eu sou prestador de serviço, eu vou trabalhar no teu consultório. Então, eu chego e falo para você, olha, eu posso vir na terça e na quinta. Então, toda terça e quinta, você pode agendar paciente que eu estou comprometido com você. Eu venho trabalhar aqui. Se eu chegar no teu consultório na terça-feira, por exemplo, e o meu último paciente for às 4 horas, eu posso ir embora. Você não pode me obrigar a ficar lá. Se eu tenho paciente só a partir das 10, eu posso chegar às 9h45. Eu só vou receber se eu tiver paciente para atender, mediante o contrato que foi feito. Então aí começa a haver essa diferenciação entre um funcionário e um prestador de serviço. Então o prestador de serviço ele tem liberdade de jornada, ele tem liberdade de horário. Então eu faço o meu horário e eu estou livre para ir e vir dentro desse horário se eu tenho ou não paciente. Então você não pode não mostrar a agenda para ele para que ele chegue de manhã às 8 horas e fique sem fazer nada até 10, 11 horas da manhã. Você não pode obrigar ele a ficar no teu consultório até às 6, né, se o último paciente dele foi às 16 horas. Você pode conversar com ele, você pode pedir para ele ficar, enfim, mas obrigar você não pode e você não pode fazer nenhum tipo de retaliação também por causa disso. Então tem que tomar esse cuidado aí, né, quando você contrata um prestador de serviço no teu consultório. E o prestador de serviço, sobre o valor que você vai pagar para ele, você também existem encargos sobre esses contratos. E você, como contratante, é quem tem que pagar esses encargos. Mas não é que você vai pagar o valor do serviço prestado mais o encargo. Você vai descontar do valor que você tem que pagar os encargos que você tem, que existem sobre esse contrato. Então, por exemplo, INSS é um deles. Você tem que recolher 11% do valor gerado de INSS. Então, por exemplo, se esse prestador de serviço, a produção dele for de R$1.000 no mês, você vai ter que pagar uma guia de INSS de 11%, que dá R$110. Então, você vai lá, paga a guia, entrega para ele R$890 em dinheiro, cheque ou transfere para ele e dá a guia de R$110. Se houver imposto de renda, se ele gerou um valor acima de R$1.900, você recolhe o imposto de renda também e entrega para ele. Tudo isso ele vai usar depois na declaração de ajuste dele.
Mas esse recolhimento do INSS, por exemplo, é o que comprova, né, que você não tinha que pagar salário para ele, que você não tinha que pagar fundo de garantia, que você não tinha que recolher férias, pagar férias, 13º, nada disso. Então, além das questões de horário, de subordinação, existe também essa questão de INSS, de contrato. Então, recolha o INSS. Isso vai provar que você não tinha essa pessoa como funcionário, e sim como prestador de serviço, né? Então, se o profissional não quiser ter o desconto, mude de profissional, procure outro, mas não corra o risco, né? Eu sei que o que eu estou falando pode não ser a coisa mais agradável do mundo, porque a gente está falando em imposto, em encargos, mas o risco que você corre é muito grande. Então, você vai avaliar se vale a pena correr esse risco ou não, né? Então, o objetivo desse vídeo é fazer esse tipo de comentário com vocês. Como é que isso funciona? Como é que são essas relações? O que caracteriza se a pessoa é funcionário ou não? Se ele é prestador de serviço ou não? O registro que a gente fala, está registrado em carteira. Então, isso é uma das coisas que é uma das situações que está mudando, né? A gente teve uma mudança de imposto esse ano, que foi a do Simples. A gente teve uma mudança no imposto de renda 2 anos atrás, que foi a obrigação de identificar o CPF de quem estava pagando, né? Existe o ISS fixo, que daqui a pouco pode ser percentual, enfim, e existem as relações trabalhistas dentro do consultório. Então, tome muito cuidado. Mesmo que você tenha um consultório só, uma secretária, vai 1 ou 2 dentistas lá de vez em quando prestar serviço para você, formalize isso, regularize isso, não corra riscos, né? Não corra riscos. A gente tem, eu brinco sempre com isso, a gente tem aí 300 mil dentistas no Brasil e mais de 1 milhão de advogados. Então, sempre vai ter um advogado, não querendo falar mal deles, é claro, mas enfim, né? Mas sempre vai ter um advogado que pode influenciar uma outra pessoa. E aquele cara que era teu amigo, de repente, ele vira um problema para você por causa dessa influência. Então, tome muito cuidado com isso. Isso é muito importante, isso faz parte do dia a dia de um consultório. Um consultório hoje, ele vai além da questão técnica, dos procedimentos odontológicos. Um consultório tem toda a questão administrativa, onde a relação trabalhista está envolvida, onde o marketing está envolvido, onde a formação de preço está envolvida, onde o planejamento está envolvido. E existe uma questão de relacionamento, né? Então, você tem que se relacionar com o teu paciente, com os teus funcionários, com os teus fornecedores. Então, tem que haver um equilíbrio dentro dessas 3 situações, para que daí você caminhe bem, com tranquilidade e prospere dentro da odontologia. Você tem toda a condição de fazer isso, né? Aqui está o meu contato, tem o meu e-mail, tem o site, né? Se você tiver alguma dúvida, enfim, algum comentário, fique à vontade, poste, manda mensagem, no que a gente puder, a gente vai te ajudar, tá bom? Muito obrigado pela tua atenção e até o próximo vídeo.